Olá pessoal, esse vídeo vai ser rápido, é um vídeo resposta em relação ao vídeo do Merlin que ele fala que a sociedade branca é superior à sociedade indígena, à cultura indígena, né? A gente falou muito, ele fala muito de moral, de ética e tal, e eu fiz vários comentários no vídeo dele, então vamos em primeiro lugar definir o que é o conceito de moral. O que é moral? Moral é o que você deve, o que você quer e o que você pode fazer. Vamos dar um exemplo assim radical. Matar, né? Você quer matar alguém, mas você não deve. Por que você não deve matar alguém? Porque você não pode, segundo a lei brasileira. Entendeu? Isso é um exemplo radical que eu estou dando em relação à moral. Ou seja, a moral da nossa sociedade ocidental é proibido matar. Mas não necessariamente você não pode matar. Você até pode, mas aí você vai passar pelo crivo da lei brasileira, ou seja, de uma outra sociedade ocidental, em que, de acordo com a lei, você não pode matar. Tá legal? O que é ética? Ética é uma coisa individual. Por exemplo, eu tenho uma ética, o Merlin tem uma ética, você que está assistindo o vídeo tem uma ética, né? Por exemplo, eu não costumo pegar coisa de alguém que não é minha, né? Eu não pego nada que não seja alheio a mim, entendeu? Isso é uma ética. Eu tenho essa ética, eu não pego nada que não é meu, e eu trato as pessoas conforme eu gosto de ser tratado. Então, isso é uma ética. E a ética pode ser também parte da moral de um grupo que está inserido na sociedade. Por exemplo, vamos pegar os judeus aqui. Os judeus, eles não comem carne de porco, né? Eles não comem carne de porco porque enfim, pode ser até da crença deles, mas de acordo com a ética deles, eles não comem. Mas não necessariamente eles são excluídos da nossa sociedade porque eles não seguem a moral da nossa sociedade, que é um conjunto maior, já que os judeus estão inseridos nessa sociedade. Eles não são excluídos da nossa sociedade porque eles não comem carne de porco, né? Então, assim, é da ética dos judeus não comer carne de porco, ou seja, ela faz parte da moral daquele segmento que está inserido na sociedade, ou seja, os judeus na nossa sociedade não comem carne de porco. Essa é a ética daquele conjunto, né? Mas não é a moral da nossa sociedade, não faz parte da moral da nossa sociedade não comer carne de porco. Eu como carne de porco, quem quiser comer carne de porco pode comer. Então, ela é ética, né? É uma coisa mais individual, a ética, e também pode ser parte de uma moral de um grupo específico que está inserido em toda a sociedade, que obviamente é um grupo maior, ok? Então, gente, o Merlin deu o exemplo lá das crianças dos gêmeos em tribos indígenas que eles matam porque na cabecinha deles lá um é bom e outro é mal. Então, como eles são nenéns e eles não sabem quem é o bom e quem é o mal, eles matam os dois, né? Eu acho o seguinte, a cultura indígena é muito mais do que isso. Na minha modesta opinião, o Merlin foi muito reducionista, né? Em se basear na cultura indígena ser inferior à nossa, porque eles têm essa prática, né? Eu escrevi lá nos comentários do vídeo dele falando da sociedade espartana, né? Esparta era uma cidade grega, né, da Grécia Antiga, em que eles tinham a moral de guerrear. Todos, né, eles eram, enfim, guerreiros, tal, tanto que também teve a famosa guerra contra Atenas. Então, por exemplo, eles tinham, as crianças, os homens, eles eram treinados para guerrear, e se uma determinada idade eles não tinham o feeling, né, eles não tinham aquela vocação para guerrear, eles pegavam esses meninos e jogavam abismo abaixo. É uma coisa ruim? Claro que é uma coisa ruim, mas era da moral da sociedade espartana. E não tem como a gente ficar contestando isso, nem falar de direitos humanos na Grécia Antiga, entendeu? Isso hoje é uma coisa surreal, mas naquela época era costume sim, era da moral da sociedade espartana, tá legal? Então acho que não dá pra gente analisar uma outra sociedade ou um segmento da nossa sociedade dizendo que são inferiores, baseado em apenas um aspecto, tá? A cultura indígena contribuiu bastante para a sociedade brasileira, inclusive na linguística, né? Existem várias palavras que a gente usa hoje que vieram dos idiomas indígenas. Por exemplo, cataratas do Iguaçu, né? Igua significa água, Açu significa grande. Então, assim, água grande. Por exemplo, eu sou daqui do Rio de Janeiro, a gente tem uma floresta chamada Floresta da Tijuca, que inclusive é onde está localizado o Cristo dentro. A gente tem um bairro chamado Tijuca, a gente tem um outro bairro chamado Barra da Tijuca, né? A palavra Tijuca é uma palavra indígena também, que significa caminho da água que vai para o mar. E fora outras tantas coisas, enfim, o pau-brasil, né? Que é uma árvore que foi dado o nome do nosso país, ela era extraído dessa árvore uma tinta vermelha que era usada
para pintar os rostos, os corpos dos índios. Então assim, não dá pra gente analisar a cultura indígena ou a sociedade indígena baseado nesse fato de eles matarem os gêmeos, porque não sabe quem é o bom, quem é o mal, porque segundo eles, um é bom e outro é mal. Então assim, claro que isso é uma coisa surreal, mas não dá pra gente analisar toda a sociedade baseado nessa crença que eles têm, tá legal? É ser reducionista, eu acho que não é por aí, tá? E uma outra coisa também, quando a gente afirma que a nossa sociedade branca é superior à sociedade indígena, né? E aí vem no vácuo essa coisa de não, temos que eles têm que conhecer a tecnologia, temos que tirar eles daquela sociedade primitiva, daquela jaulinha, daquela cerquinha que são as tribos. A gente afirmando que a gente deve inserir os nossos costumes na cultura indígena, na sociedade indígena. A gente está endossando indiretamente o que os portugueses fizeram aqui no século XVI e no século XVII, quando eles jogaram um bando de jesuítas nas sociedades indígenas e catequizaram a religião católica na cabecinha dos índios. Indiretamente ou inadvertidamente, as pessoas estão endossando esse tipo de atitude. E isso não foi uma coisa correta, né? Os portugueses chegaram e jogaram os jesuítas lá, e tudo lá, tal, vamos rezar, não sei o quê, mostrando Bíblia, empurrando, né, os preceitos católicos para os índios. Tá errado, né, gente? Outra coisa que eu também falei nos comentários do vídeo do Merlin, eu falei de necessidade, né? Por que eu falei de necessidade? Eu dei um exemplo nos meus comentários de, por exemplo, 30 anos atrás a gente não tinha, né, internet, não tinha celular, né? E nem por isso as pessoas não se comunicavam ou não se informavam. É claro que a gente tem que falar que a velocidade da informação naquela época, a velocidade da comunicação era muito mais lenta, né? Então assim, só que hoje é impossível a gente pensar uma sociedade sem celular ou sem internet, né? Por exemplo, quem não tem internet em casa vai numa lan house e se vira, entendeu? Enfim, celular, hoje, pô, qualquer pessoa compra um celular baratinho por 50, 70 reais, entendeu? Então hoje a gente criou essa necessidade, entendeu? Então hoje é impossível a gente imaginar uma sociedade ocidental sem internet ou sem celular, tá? Mas há 30 anos atrás isso não existia, então assim, criou-se essa necessidade. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a sociedade indígena, as tribos, eles não têm essa necessidade de saber de filosofia, de ciência, de antropologia, porque eles vivem muito meio obrigado sem esses conhecimentos. Pô, os caras vivem de caça e pesca, entendeu? Come peixe o tempo todo, ficam lá deitados na rede. Não, mas isso aí eles são uns preguiçosos, a gente tem que empurrar a tecnologia, o tipo de informação. Eu acho que a gente não tem que empurrar nada. Eu acho que se eles quiserem, um camarada, um indivíduo que vive numa tribo indígena pode sair ou teve conhecimento, não quero mais viver aqui na minha tribo e tal, isso é uma outra coisa, né? Ele sair daquele mundinho dele e vir para o nosso mundo ocidental e ter acesso a esse tipo de informação, a esses aspectos que estão inseridos na nossa sociedade. Não a gente empurrar, porque senão a gente vai estar cometendo os mesmos erros dos portugueses quando empurraram os jesuítas para cima deles. Entendeu? Então é um pouco complicado. É a mesma coisa também que você dizer assim, não, então vai vir uma turba de europeus, né, criando um exemplo mais surreal, aqui no Brasil, então eles vão empurrar a cultura da Europa, porque para eles, europeus, a cultura deles é superior, porque é mais antiga, a gente chama tanto a Europa de, né, velho mundo, nós somos do novo mundo, então os europeus têm que vir aqui e empurrar toda a cultura, porque a cultura da América do Sul e do Brasil não valem nada. Entendeu? Então assim, é complicado. A gente tem que ter um pouquinho mais de feeling, né? Não ter uma visão etnocentrista. E isso serve, gente, não é só sobre a cultura indígena ou sociedade indígena. A gente tem que analisar todo tipo de cultura e todo tipo de sociedade, nos desvencilhando do nosso arcabouço, do que é moral, do que é ética, porque cada sociedade, né, tem uma ética, tem um conjunto de éticas em grupos que estão inseridos nessa sociedade, e existe a moral, que é uma coisa mais ampla dessa sociedade. Então, devagar com a dor, que o santo é de barra, a gente tem que ir com um pouquinho mais de parcimônia, analisar uma coisa um pouquinho com mais distanciamento, beleza, galera? Esse vídeo foi um vídeo rápido, eu tô correndo aqui porque eu vou ter que sair fora de casa, vou ter que sair,
Mas eu não sentia necessidade de fazer esse vídeo para responder o Merlin, a quem eu admiro muito, ele sabe disso, já participei de Hangout com ele, eu estou inscrito no canal dele, ele está inscrito no meu canal. Não sei se foi suficiente, se foram suficientes as palavras nos comentários do vídeo dele lá, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Falou, galera, não tem vinheta e é isso aí, qualquer coisa comentem, um abraço para todos, fui!